Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do Palmeiras, que perdeu dentro de casa para o Internacional 1-0. Derrota amarga, né, pessoal? E o Palmeiras não fez uma boa atuação. O Palmeiras jogou mal, muitos jogadores abaixo ali do esperado, né? E perdeu, né, derrota dentro de casa, vinha de uma vitória, tinha vencido o Vitória fora de casa e agora para o Internacional perde por 1-0 e Inter ainda perdeu um pênalti. Antes de soltar o vídeo aí trazendo os comentaristas analisando a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Precisa ver o jogo, os números eles têm o seu valor, eles muitas vezes passam uma impressão de que alguma coisa aconteceu no campo, mas o campo te disse outra coisa. Os números eles também servem para, principalmente quando as pessoas têm mais investimentos no jogo, ou seja, não são neutros, torcem para uma das equipes, as sensações que o futebol provoca também podem levar a um engano do que o jogo foi. E aí você tem os números para conseguir fazer depois uma análise mais equilibrada. Vale a pena. Sempre as duas coisas juntas, nunca só uma nem só a outra. Para mim, o Inter teve 3 grandes méritos hoje. Não se deixar abater no momento em que o Borré perde o pênalti. Ele bateu, a cobrança foi tecnicamente muito mal feita. Muito. Ele próprio não se deixa bater, porque ele participa do gol na roubada do Piquerez. O Internacional soube criar o seu momento. Eu sempre vou lembrar da frase do Klopp, toda vez que um time roubar a bola no campo de ataque perto da área e fizer um gol quase que na sequência. Foi exatamente o que fez o Internacional. Que diz o Klopp? O melhor meia do mundo é o desarme perto da área do adversário. Hoje nós tivemos mais uma prova disso. O desarme foi bem feito, não foi casual. O Internacional deu um bote no Piquerez, pegou o Piquerez muito provavelmente desprevenido, ele estava de costas para o jogador que toma a bola dele. A ligação é muito rápida e a conclusão do movimento feito pelo Wesley é muito bom, é muito boa. O Wesley depois não comemorou e tal, por causa do seu jogador que é cria do Palmeiras, e a gente entende exatamente esse tipo de coisa. Mas o gol é muito importante porque o Internacional merecia estar na frente. De fato, fica na frente. E a partir daí se defende muito bem. Então, essas 3 situações, para mim, definiram o que o Inter conseguiu fazer no jogo de hoje e são mostras de uma equipe confiante, de uma equipe tranquila. Então, no momento em que o presidente do Inter, o Barcelos, fala não, os jogadores apoiam, a direção também, o trabalho está sendo bem feito, internamente o clima é bom, o jogo de hoje corrobora as palavras dele. Porque o Internacional poderia ter passado por uma instabilidade quase que natural depois da perda do pênalti, não ter conseguido criar a situação para fazer o seu gol, e no segundo tempo, com 0-0, com a forma como o Palmeiras normalmente joga, a coisa poderia ter ido para o outro lado, o Palmeiras poderia ter ganhado o jogo. Ô Zupa, o André Kfouri falou sobre um ponto que é muito interessante, sobre um Internacional que não é brilhante. Mas esse Internacional, em 2020, com o Kudê, também não era brilhante, mas conseguia vencer os seus jogos, tanto que briga pelo título até a última rodada e não é campeão por um detalhe. Não, desculpa, e não que haja 2 ou 3 times brilhantes e o Inter ganha sem ser brilhante. Não temos ainda, né? O time que teoricamente vinha jogando melhor, assim, perdeu para o Grêmio hoje, o Atlético Paranaense. E bem perdido. O Flamengo, que começou a temporada jogando bem, vem de jogos onde, mesmo vencendo, reconhece que o Flamengo está jogando menos do que a gente já viu. Verdade, do que pode também, verdade. E aí, claro. faz parte, né? É do jogo, né? E esse é o Internacional do Kudê, ou parece, assim, característica dos times do Kudê. São times que têm muita garra, que conseguem se defender bem, que não desistem em nenhum minuto, que vai até o final, mesmo que seja se defendendo como foi hoje. Hoje foi mais mérito do Internacional, que conseguiu se defender bem com essa garra toda de times do Kudê, ou é um Palmeiras que fugiu de sua característica? Não, acho que é mérito do Inter, assim, porque o Palmeiras também não é um time que dá espetáculo o tempo inteiro. A característica maior do Palmeiras, se a gente for escolher entre competitividade e um jogo mais vistoso, é muito simplista resumir um time
né, por rótulos, né? Ninguém é 100% nada, mas o Palmeiras ele é mais competitivo do que vistoso. E o Inter hoje foi muito competitivo. O Kudê é um técnico, assim como o Abel também que gosta de um jogo de muita intensidade, um jogo muito vertical. As duas equipes não são equipes que ficam trabalhando bola, rodando bolinha para lá e para cá. São equipes que gostam de um jogo bem vertical. E o Inter conseguiu fazer isso no jogo de hoje, até melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras teve bons momentos, o final do primeiro tempo do Palmeiras foi bom. O Lázaro participando bastante, o Endrick participando bastante. Aliás, tenho gostado do Lázaro, ele saiu no segundo tempo hoje, mas tenho gostado do Lázaro jogando bem aberto pela esquerda, jogador inteligente. Mas o Inter também teve seus momentos. Então, assim, a vitória do Inter hoje foi mérito do Inter. Porque senão a gente cai sempre naquela de que, reconhecendo que Palmeiras e Flamengo são os melhores times do país, que tudo depende do que eles fazem. E nem sempre é assim. O Palmeiras perdeu para o Santos lá na Vila Belmiro a primeira final do Paulista, porque o Santos foi melhor, é mérito do Santos. E hoje o Inter não foi um futebol vistoso, não foi melhor o tempo todo, mas ele foi inteligente, competitivo, foi merecedor da vitória. O André, falando do Palmeiras, e aí não para ir contra o Zupac e pedir algo em que o Palmeiras não... Por favor, mas não para pedir algo que o Palmeiras de repente não tenha feito no padrão Palmeiras para justificar a vitória do Inter, mas para justificar de repente não ser o Palmeiras, porque não vai ser em 70 jogos num calendário, o Palmeiras sempre Palmeiras, é que a gente sempre sublinha que ele não perde, né? Falamos isso, mesmo inclusive... Não joga tão bem. Exato. Hoje perdeu. Onde você não reconheceu, mas não viu o Palmeiras que a gente está acostumado a ver? Não conseguir fazer como mandante o jogo ficar a seu caráter, como o Palmeiras gosta. Isso quase sempre significa fazer o primeiro gol. Isso é uma coisa que o Abel bate sempre nessa tecla. Fazendo o primeiro gol, você obriga o time adversário a mudar o plano, isso significa que ele toma mais risco, o jogo fica muito a seu caráter, o Palmeiras sabe explorar demais essas mudanças estratégicas por obrigação do adversário e quase sempre ganha. Independentemente de estar jogando bem, muito bem, não tão bem ou mal. Eu não acho que o Palmeiras fez um mau jogo, mas não fez um jogo nos quais as suas grandes virtudes apareceram. E o Internacional tem muito a ver com isso também. A gente nunca pode falar de um jogo de futebol considerando apenas o que um time fez, mas não foi o Palmeiras, digamos, intenso e estratégico que o Palmeiras normalmente é. O que é que você viu do que faltou no Palmeiras? Não gostei hoje de novo do Rafael Veiga. O Veiga não fez um bom jogo de novo. Ele tem oscilado bastante na temporada. Nesse último recorte tem jogado mais vezes mal do que bem, tanto que no segundo tempo entra o Rômulo. A combinação entre Flaco e Endrick também não aconteceu com muita fluência no jogo de hoje. O Abel, nesses últimos jogos e na escalação de hoje, uma mudança estrutural na equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras se acostumou no começo da temporada, desde o fim da última, a jogar com 3 zagueiros liberando o Piquerez. Quando ele coloca o Lázaro na equipe, ele abre o Palmeiras um 4-3-3, né? Então é Mike de um lado, o Piquerez do outro, com o Mike saindo mais e o Piquerez ficando justamente porque o Lázaro ocupa a ponta esquerda. Então ou o Piquerez vem por dentro ou ele espera o Lázaro fazer o movimento para ele fazer a ultrapassagem. No segundo tempo, né, com o jogo com dificuldade para fluir, ele faz essa inversão, né? Porque ele tira o Lázaro, coloca o Rony, aí depois ele tira o Mike e coloca o Marcos Rocha para deixar o Estevão espetado lá em cima, o Rocha segurando com os zagueiros e liberar o Piquerez do outro lado. Tentou fazer o jogo pelos lados do campo fluir, porque o jogo por dentro não estava fluindo, porque o Rafael Veiga também não teve um grande jogo. Então o Abel tentou, dentro do repertório que ele tem, encontrar caminhos para fazer o Palmeiras buscar o empate. O Palmeiras teve chance, o Palmeiras poderia ter empatado o jogo, mas não empatou, porque o Inter também fez um trabalho defensivo de bastante qualidade. A gente já vai voltar, eu ia falar, ao Allianz Parque. A Barueri Arena, Barueri com entrevista, com zona mista, já outros destaques sobre esse jogo de Palmeiras e Inter, mas eu abri o programa falando que são 6 jogos que já abriram. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo, aí os comentaristas analisando a partida entre Palmeiras e Internacional. Palmeiras perdeu. Próximo confronto do Verdão será contra o Flamengo na 3ª rodada. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.